Faz 9 anos desde a lama que atingiu Mariana, que matou 19 pessoas, que destruiu parte de um rio, destruiu a vegetação, destruiu plantações, provocou mudanças radicais na vida de uma comunidade inteira, atingiu outras cidades e foi levando sua destruição pelo Rio Doce. É fato que, pouco tempo depois, essa tragédia é reproduzida, multiplicada, e aí matando mais de 200 pessoas lá em Brumadinho. Em Mariana, 9 anos depois, tentativas de acordo, havia um acordo muito ruim estabelecido em 2016, promessas de que ele seria revisto, na verdade, substituído por algo melhor. Apareceu um documento melhor, mas com alguns vícios. E o assunto chegou então ao Supremo Tribunal Federal. E aí, o acordo foi confirmado, homologado pelo Supremo Tribunal Federal, com a assinatura do Luiz Roberto Barroso, que preside a corte atualmente. Um acordo de reparação. O fato é que a estrutura lá da barragem do Fundão, propriedade da Samarco controlada pela Vale e pela BHP, e o tempo mostrou os problemas acumulados na barragem, na fiscalização, nas medidas de segurança, uma negligência que foi sendo demonstrada nas investigações, uma negligência que demonstra a responsabilidade das empresas, e não adianta tentar apenas jogar todo o peso e a responsabilidade em funcionários dessas empresas e indivíduos prejudicados, comunidades indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. O alcance da destruição foi imenso, realmente imenso. E houve então esse acordo que chegou ao Supremo Tribunal Federal, e o Luiz Roberto Barroso disse que o valor pactuado é significativo e faz deste um dos maiores acordos ambientais da história, possivelmente o maior, disse o Barroso. São 132 bilhões de reais em dinheiro novo para ações de reparação e compensação. Acordo assinado pela Samarco, responsável pela barragem do Fundão, a Vale, a brasileira Vale, e a BHP anglo-australiana, que são as duas empresas, Vale e BHP, que controlam a Samarco. Também pela Advocacia Geral da União, governadores, o de Minas Gerais e o do Espírito Santo, Procuradoria Geral da República, Defensoria Pública da União, Ministérios Públicos Mineiro e Capixaba, Defensorias Públicas dos dois estados. Mas cadê a gente? Cadê o povo atingido? Os representantes das famílias e aqueles que foram diretamente atingidos pela destruição ambiental.
as famílias dos que morreram e aqueles que foram atingidos pela destruição ambiental. Desses 132 bilhões, 100 bilhões vão para os entes públicos. União, Estado de Minas Gerais, Estado do Espírito Santo e municípios que aderirem ao acordo. 100 bilhões de reais que devem ser aplicados em projetos ambientais e socioeconômicos, incluindo programas de transferência de renda. Onde? Não diz. Beneficiando qual região? Não diz. E outros 32 bilhões direcionados para a recuperação de áreas degradadas, remoção de sedimentos, reassentamento de comunidades e pagamento de indenizações às pessoas atingidas. Isso cabendo a Samarco. Reassentamento de comunidades. Interessante que algumas comunidades indígenas da região estão lá, sempre estiveram lá. Algumas foram removidas na época da ditadura e também pela Vale, que era na época estatal. Foram algumas comunidades, inclusive guaranis, foram removidas. Foi até o momento em que índios foram aprisionados, mortos, colocados inclusive em cárceres que simulavam jaulas. Isso foi feito pelo Estado brasileiro. E agora, algumas dessas comunidades não encontram respaldo no Estado para reconhecimento de que elas têm direito a reassentamento. E naquele momento da história, a Vale estava lá, junto com a repressão da ditadura, prendendo indígenas, se apropriando de terras. O Barroso diz que o acordo resultou de mediação. Mas o povo diz que não. Ele garantiu que essa mediação permitiu a livre manifestação das partes. E disse: todas as partes estavam bem representadas e eram legitimadas a transigir sobre os mecanismos de reparação e compensação de danos visados. E disse: o valor pactuado é significativo e faz deste um dos maiores acordos ambientais da história, possivelmente o maior. Bom, esse acordo, a vantagem é substituir aquele troço de 2016, que não era bom, não era um bom acordo. E em 22, houve novas tratativas que se mostraram insuficientes. E aí, durante a transição de Bolsonaro para Lula, o governo Lula, já na transição, atuou para que o acordo não fosse fechado. Então, sob coordenação da AGU, as novas negociações atravessaram 23 e 24. 13 ministérios, 6 autarquias, 4 outras pastas, Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que atuaram no compromisso da reparação, Ministério Público Federal, Defensoria Pública e os estados de Minas e Espírito Santo. Então elogiaram todas as partes, mas e o povo que está dizendo não fomos ouvidos? Por exemplo, uma das empresas sócia da Vale, ela é anglo-australiana.
Ou seja, a BHP tem capital inglês e australiano. E agora há uma ação no judiciário britânico. E sabe o que está nesse acordo? Quem aderir a esse acordo feito no Brasil tem de assinar um termo de conclusão. Ou seja, assinou, não há mais nada a ser discutido. É isso. E não poderá se beneficiar do resultado da ação em Londres. Se achar que a ação em Londres provavelmente estabelecerá uma indenização maior, não pode assinar esse acordo aqui. E aí fica na expectativa. Pode ser, pode não ser. Mas isso foi imposição das empresas. Assinou aqui, esquece lá. Não vou te pagar a indenização maior, caso por ela decida o judiciário britânico. Se você assinou aqui, você recebe o que está acordado aqui. E por que são coisas excludentes? Por quê? Não há nenhuma razão jurídica ou moral para estabelecer esse termo de exclusão. Assinei aqui, estou excluído de lá. Bom, os municípios atingidos não participaram da repactuação do termo de transação de ajustamento de conduta. 49 municípios mineiros e do Espírito Santo poderão aderir ao acordo de 2024 e receber recursos para executar medidas de compensação e reparação, uma vez que existe o valor de 6 bilhões e 100 milhões reservados para esses entes. E dizem que comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais serão consultadas sobre o acordo e receberão indenização por danos coletivos. Serão consultadas depois do acordo fechado e até homologado pelo Supremo? Serão consultadas? É o que resta. E quanto a 100 bilhões para o poder público, o Mercadante, inclusive, já anunciou que 49 bilhões desse acordo de Mariana vão para o BNDES. 49 bilhões do acordo ao longo do tempo e 1 bilhão entrando já agora. Falou isso em coletiva de imprensa. E que o BNDES está estruturando uma área dedicada à reconstrução após tragédias. Uma unidade só para cuidar do que eles chamam de resiliência e reconstrução depois de desastres naturais. Onde está a garantia de que esse dinheiro, por exemplo, não será usado para financiar PPPs, como tem feito o BNDES? PPPs com o dinheiro do BNDES. 30 e poucos mil reais para cada uma das vítimas. E no caso de quem vive da pesca, 95 mil reais. E se assinar isso, está fora da área de benefício de decisões da Justiça Britânica. Então, já há alguns acordos individuais determinados pela Justiça do Trabalho. É por isso que muita gente odeia a Justiça do Trabalho, né? Porque ela contraria a força da grana, ela contraria interesses que muitas vezes se impõem contra os trabalhadores em diversas circunstâncias, de reconhecimento de vínculo
até uma indenização. E a Justiça do Trabalho, ao decidir, grande parte das vezes, pela defesa do direito dos trabalhadores, é atacada. Perguntam o porquê de sua existência, defendem seu desaparecimento, tornam inócuas suas decisões quando o assunto chega ao Supremo, ou às vezes até apenas ao STJ. Mas o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais condenou Samarco, Vale e BHP a pagar uma indenização por dano moral no valor de R$ 150 mil a um trabalhador que estava presente durante o rompimento da barragem de Fundão, no dia 5 de novembro de 2015. E quando você lê no processo o risco de morte, a experiência do desespero, a experiência do trauma que enfrentou esse trabalhador, e é preciso que o judiciário, nesse caso a Justiça do Trabalho, interfira para garantir 150 mil. Porque há coisas que são imensuráveis. Então é apenas para dizer, houve uma indenização, ele não vai ficar rico com isso, mas é uma indenização, digamos, compatível com alguém que sofreu tantos traumas e correu risco de morte. Um risco altíssimo de morte. Basta ler no processo as circunstâncias. E não duvidem que essa decisão do Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais seja derrubada. Eles tomaram a decisão, olha, ele não vai ficar rico com isso, não é nada disso, mas é uma indenização que pelo menos alerte as empresas, que para elas é nada, né? Para elas é nada. Os caras podem gastar isso em 3 tardes, né? Almoçando. É nada para esses executivos e principalmente para os grandes proprietários de ações dessas empresas. Para aqueles que têm muitas ações, são controladores. Isso é nada. Mas lutam contra, porque sabem que isso vira referência. Vira padrão. Não vira jurisprudência, claro, mas vira padrão, vira uma referência jurídica, uma decisão a ser consultada. Então eles lutam contra. E muita gente luta contra as decisões da Justiça do Trabalho, quando essas decisões beneficiam os trabalhadores. O Barroso, o mesmo Barroso que comparou pensão por morte com seguro-desemprego, só até arrumar outra atividade. Isso é uma alienação da realidade. O sujeito está alienado para dizer isso. Ele não tem ideia do que está falando. Ele não tem ideia de quantas pessoas de idade avançada dependem da pensão para comer, para comprar um remédio, para tentar sobreviver. E ele diz, não, você até arrumar outro emprego. E há casos, não, mas essa é uma decisão referente a quem ainda é jovem. Depende. Pode ser alguém de 40 anos, com 3 filhos pequenos, com 4 filhos pequenos. E a economia brasileira não lhe garante que o emprego será conseguido. Mas Barroso disse o seguinte, que
esse valor do acordo aí com o Samarco, Vale, dá para passar um bom fim de semana. E essa fala foi proferida durante sessão extraordinária do tribunal. Depois o Barroso disse que a declaração não foi direcionada às vítimas da tragédia. Sabemos que não. Imagina, sabemos que não. Ninguém... também seria cretinice alguém querer dizer que ele estava se referindo ao valor muito pequeno que restará, porque depois que você divide, que restará para as pessoas. Esses 30 e poucos mil reais e tal. Perto do que foi aquilo, da devastação, das mortes provocadas, da devastação ambiental, com efeitos atravessando anos e anos e anos. Nas águas e na terra. Claro que não. Mas é a desconexão com o drama, com vidas que nunca mais serão recuperadas. E não estamos falando de quem perdeu a vida. Estamos falando de quem perdeu aquela vida. Perdeu ou o filho, ou a mãe, ou o pai, ou perdeu o lugar onde produzia, ou o lugar onde pescava e vivia da pesca. E o trauma, o drama de que todo o seu ambiente, né? E no caso de Mariana, um ambiente de alguns séculos, que aquilo seja devastado assim, por uma mistura de negligência, incompetência, ganância, redução de custos, essa expressão que parece mágica no ambiente empresarial, né? Reduzir custos. Isso significa demitir, isso significa aumentar a hora de trabalho, isso significa qualquer medida que reduza segurança no trabalho, que reduza conforto no trabalho, que reduza o ambiente agradável do trabalho, mas que resulte em mais lucro, em ganho mais rápido e mais fácil, aquela medida deve ser adotada. Não importa se haverá menos segurança,